1 Timóteo capítulo 2, de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Amém? Deus abençoe sua palavra, irmãos. Irmãos, essa carta de Paulo a Timóteo é uma carta que Paulo escreve para dar algumas instruções ao seu jovem discípulo Timóteo. Paulo pregou em Éfeso e ali começou uma comunidade, e depois ele voltou, foi preso, depois foi liberto. Está tudo lá em Atos, né? É interessante a gente ler as cartas vendo a sua verificação em Atos. É muito interessante isso, né, irmãos? Quando você lê alguma carta, procura encontrar ela dentro do contexto lá em Atos. E ele volta novamente, e depois ele vai para a Macedônia, e ele então deixa o Timóteo ali para colocar algumas coisas em ordem na igreja. E aí ele escreve essa carta a Timóteo. A igreja era uma igreja nova, mas tinha alguns problemas, e uma delas é que havia algumas falsas doutrinas no meio dos irmãos que confundiam os irmãos. Alguns falsos mestres, principalmente os judaizantes, aqueles que eram judeus e que ainda queriam manter o judaísmo. Havia também os gnósticos que complicavam, era uma seita que complicava muito as coisas. Dentre alguns problemas também, havia uma questão de muita usura naquela igreja. Éfeso era uma cidade muito complicada. Era uma cidade difícil. Você lê, eu não tenho tempo aqui para expor tudo aos irmãos, mas se você for ver, era uma cidade idólatra, uma cidade portuária, uma cidade que tinha muitas complicações e problemas. E a igreja nova naquele mês estava sofrendo com essas coisas. E Paulo escreve, e Timóteo, que era discípulo de Paulo, devia ter por aí uns 20 anos, era um moço. Inclusive ele escreve a carta exortando a Timóteo fica firme, não, ninguém te despreze, né? Usa a tua autoridade, renova o dom que há em ti, né? Coloca aí presbíteros. Paulo orienta Timóteo como é que deveria ele eleger os líderes da igreja, como é que teriam que ser, todos os conselhos, irmão. A carta de Paulo a Timóteo é uma carta prática. Seria interessantíssimo a gente fazer um estudo nessa carta, porque ela fala da vida prática da igreja. Ela não fica com muitas teorias, não é uma carta, tem doutrina, claro que tem, mas não, os aspectos são mais práticos. E nessa passagem aqui, principalmente do capítulo 2, Paulo procura orientar Timóteo a tratar um problema. Depois não tem tudo especificado aqui, mas a gente percebe que um dos problemas que ele procura corrigir aqui era a ordem no culto. Ele queria mostrar para Timóteo algumas coisas que precisavam acontecer. Estava acontecendo algumas desordens ali no culto, algumas coisas que não estavam dentro da vontade de Deus para aquela época. E então Paulo escreve dizendo a Timóteo essas coisas aqui que nós lemos,
E é muito interessante porque o problema que estava acontecendo aqui, justamente nessa sessão aqui, era que esses judaizantes, eles eram assim, muito exclusivistas. E eles estavam querendo proibir, né, a entrada dos gentios na igreja e a intercessão pelos gentios e a oração para que os gentios, se convertendo, tivessem comunhão com eles. E Paulo disse, não é assim. Então era uma coisa muito difícil tratar na igreja. Existia uma elite judaica ali na igreja que praticamente excluía os gentios e alguns irmãos. E Paulo diz, não, olha, Timóteo, não é assim. E é interessante que ele começa, eu quero tratar aqui pelo menos essa parte que ele trata aqui, é o aspecto da oração coletiva, da intercessão da igreja, da forma como a igreja deveria orar e interceder. Nós podemos dizer que esse é um dos aspectos que faz parte do culto que Paulo se preocupava. Então, por isso que ele dá orientação à comunidade ali e aos irmãos, como é que deveriam se reunir e como é que eles deviam orar e interceder. E Paulo, ele começa aqui esse capítulo dizendo, antes de tudo, o quê? Recomendo. Como é que diz aí na sua versão? Exorto, né? Ou seja, Paulo está mostrando assim, olha, vocês vão se reunir como igreja para adorar ao Senhor, mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês observem, que vocês percebam uma coisa. E quando ele diz antes de tudo, ele não está se referindo aqui a uma questão de ordem no tempo. Antes de começar o culto, orem. Amém? Não é isso, não é uma questão de tempo. Mas não é uma questão de orar no início, depois, ou no final do culto, ou fazer uma oração esporádica. Quando ele diz, antes de tudo, recomendo, ele está dando ênfase, essa palavra antes de tudo, está dando ênfase na importância da intercessão e da oração. Não uma questão de horário, de tempo dentro da nossa prática de culto. Não que seja errado que nós cheguemos aqui e tenhamos, antes de começar o culto, comunhão, por exemplo. Amém, irmãos? Nós podemos chegar aqui, a gente passa a semana toda, né, sem se ver, a gente chega no culto e fica conversando um com o outro. Ai, que pecado, a igreja antes orava. Nada disso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas não esquecer o que Paulo está dizendo. Olha, antes de tudo, prestem atenção nesse detalhe, nesse princípio. Eu recomendo, eu exorto. E olha que é Paulo que está exortando, não sou eu, né, irmãos? A palavra exorto aqui, alguns irmãos têm uma visão errada do que significa exortar. Algumas pessoas pensam que exortar é dar bronca nos outros. Não é verdade, irmãos? O pastor vai te exortar. Puxa, a gente já ficava com medo, né? Mas a palavra exorto, ou seja, parakeleo, tem a ideia de chamar gentilmente para junto de mim. Olha que coisa bonita. Não é, irmãos? Ao invés de dizer, olha, você anda errado nos caminhos do Senhor, preste atenção, hein? Ou os irmãos, né, muitas vezes a gente vê a prática de exortação na igreja, irmão, brabo, com uma cara furiosa. Não é assim exortação. Você sabia que existe o dom de exortação na Bíblia? A pessoa que tem o dom de exortação, quando eu estudei isso eu fiquei impressionado. A exortação, a pessoa que tem o dom de exortação, ela mostra para você que você está errado. Ela mostra para você, inclusive ela é capaz de mostrar para você o seu pecado. E você ainda continua amando essa pessoa, se quebranta e fica amigo dela. Porque a pessoa que tem o dom da exortação, ela tem essa gentileza, esse temor do Senhor de te trazer gentilmente para o meu lado, para junto de mim.
Então quando Paulo diz, olha, eu vos exorto, ele está dizendo, olha, eu gentilmente estou trazendo vocês para pensar como eu penso, e eu penso como o Senhor. Paulo disse, eu recebi do Senhor o Evangelho. Quando as coisas que Paulo dizia não era do Senhor, ele dizia, isso digo eu, não o Senhor. Né? Mas quando Paulo diz assim, ó, recebi do Senhor, até na Santa Ceia ele disse, e isso vos entrego. É porque Paulo teve revelações de Deus, e Deus mostrou certas coisas para o apóstolo. Então Paulo gentilmente ele diz que ele queria que a igreja viesse para o lado dele, pensasse como ele, porque ele pensava como o Senhor. Então quando nós lemos essa palavra aqui, Paulo não estava brabo com a igreja ou zangado com a igreja, ele estava querendo mostrar à igreja um procedimento correto. Amém, irmãos? Isso é uma lição para nós, que nós vamos poder, nós precisamos estar juntos, irmãos, amém? Precisamos estar juntos para os irmãos ministrar uns aos outros. A Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros. Quando nós estamos juntos, alguma coisa que a Salete me diz vai me fazer voltar para o lado da palavra do Senhor. Alguma coisa que eu digo vai fazer com que o irmão, quem sabe, mude de opinião. Então, exortai-vos uns aos outros é essa ministração do Senhor que nos coloca todos do lado de Jesus. Aleluia. Amém? É assim que o Senhor exorta a igreja. Falando sobre a obra do Espírito Santo, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. E uma das obras do Espírito Santo na igreja é nos convencer, amém? Nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nos ensinar, nos exortar. Por isso é importante esse aspecto do culto, irmãos, da oração conjunta. Irmãos, Paulo diz, antes de tudo recomendo, mostrando que a coisa que a igreja deveria priorizar era a oração. Amém? A oração. Geralmente nós vamos dizer que talvez a coisa mais importante no culto seja a palavra, né? Talvez alguns vão dizer, é o louvor. Talvez outro vai dizer, não, é a comunhão. Mas Paulo diz aqui, ó, antes de tudo, primem por uma vida coletiva de oração. Orem, supliquem, clamem, façam orações. Irmãos, isso era uma prioridade da igreja e nós vemos em Atos dos Apóstolos, amém? Quando desceu o Espírito Santo, o que a igreja estava fazendo? Estava orando. Quando os apóstolos estavam pregando e poderosamente fazendo sinais, prodígios e maravilhas, o Espírito Santo fazendo milagres pela mão dos apóstolos, por que eles faziam isso? Porque a igreja estava orando. Quando Pedro e João foram presos, né? Estavam lá, quando Pedro foi preso, lá no cárcere, quem estava na retaguarda orando? A igreja. Então, o ministério da igreja, ele nasce debaixo de oração. Ele nasce debaixo de oração. E a igreja cresce movida pelo espírito de oração. Então, irmãos, a igreja do Novo Testamento, no início, ela priorizava a oração. A forma de cultuar da igreja primitiva, nós vamos ver que muito do que nós fazemos no nosso culto hoje não tem nada a ver com o culto que a igreja fazia. Nós temos heranças de anos e anos na forma de cultuar a Deus. Mas basicamente a igreja no tempo de Paulo,
três aspectos importantes de compreender o que é culto a Deus. Mas esses três aspectos da vida de culto da igreja, ela dizia respeito ao culto de forma individual. Apresentai-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Hebreus fala bastante disso, né? Achegai-vos a Deus com toda a sinceridade de coração. Dá a ideia de você, o seu culto a Deus, a ideia de culto no Novo Testamento é uma ideia de vida. Não é uma ideia de ir à igreja. Não é uma ideia de estar juntos somente uma vez por semana. A ideia de culto era algo individual em que a minha vida era apresentada a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então quando eu digo, vocês vão perceber que quando a gente fala, eu vou ao culto, ou eu vou na igreja, é um linguajar equivocado, né, irmãos? A gente tem por hábito de falar. Eu sei que os irmãos entendem isso, né? Mas seria bom nós entendermos que o culto, ele começa no altar do meu coração. Jamais eu poderei vir ao templo, à igreja, e prestar um verdadeiro culto a Deus, ainda que eu cante, que eu louve, que eu chore, se na minha vida diária eu não tenho uma prestação de culto a Deus como sacrifício vivo, de me apresentar, de me dar a Ele diariamente, de adorá-lo diariamente, de orar diariamente, de buscar a sua presença diariamente. A ideia é que eu deveria vir para a igreja o quê? Cheio do Espírito Santo, amém? Que eu já viesse para cá o quê? Transbordando do meu culto diário, entendeu? Que eu já viesse aqui cheio de graça e de verdade. Que eu já viesse cheio de amor, cheio de vontade de edificar os irmãos. Que eu já viesse para cá já com o meu coração transbordando para me derramar com os irmãos juntos na presença do Senhor. Amém? Então essa era a ideia de culto. Também tinha a ideia de vida familiar. O culto familiar, que vai mais além do que fazer devocional com a família. Mas é trazer Deus para dentro do seu lar e da sua casa. Amém? É honrá-lo no ambiente familiar, como esposa, como esposo, como mãe, como filho. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar dentro da minha casa, e Ele manda na minha casa, Ele governa os meus pensamentos e os pensamentos da Roberta, Deus está sendo cultuado e entronizado dentro do meu lar. Amém, irmãos? Quando nós temos o nosso momento de orar juntos, de interceder para os nossos filhos, pela igreja que nós estamos ali orando juntos, irmãos, a oração em conjunto, ela une. Então, se nós queremos unidade no corpo de Cristo, nós precisamos ter vida de oração comunitária. A minha união com a Roberta, a minha unidade, aquilo que diz assim, são um só, se intensifica quando a gente está orando junto. Nós estamos afinando nosso pensamento porque Deus está ali entronizado no nosso meio. Então a oração em família une o casal. Está tendo problemas na sua família? A prioridade na oração, na família. Talvez a sua casa não dê para você reunir todos os seus filhos, mas não force. Aproveite e ore pelos seus filhos. Amém? Interceda pelos seus filhos. Deus é Deus que responde às orações. Um outro aspecto, irmãos, do culto é o coletivo. É isso aqui, é a igreja reunida. É uma outra forma de cultuarmos a Deus em comunidade.
em adorarmos a Deus juntos, todos nós, como era feito na igreja. Dá uma olhada no que diz Atos capítulo 20, versículo 7. A igreja estava reunida. Outro aspecto do culto juntos é que todo o primeiro dia da semana eles se reuniam no dia do Senhor para partir o pão. Então a igreja se reunia semanalmente. Era costume dos irmãos se reunir e partir o pão. Que é o que nós fizemos aqui todo o primeiro dia da semana. E juntos compartilhar. Aqui Paulo compartilhou a palavra. Tinha oração, tinha palavra também. Mas olha só o que diz. Alguém lê aí na versão atualizada para mim, por favor. 3:16. É Colossenses 3:16. Amém? Obrigado, irmão. Irmão, aqui está falando do contexto da reunião dos irmãos. A palavra de Deus habitava entre eles. Outra prática do culto era o aconselhamento, a conversa, a comunhão, dando conselho um para o outro. A orientação, o ensino. Os salmos, os cânticos. Por isso que diz em outro texto, quando vos reunis, irmãos, um tem salmo, outro tem cântico, outro tem profecia, o outro tem revelação. O culto era muito diferente. Mas dentre todas essas coisas aqui que acontecia no culto, revelação, palavra, salmo, quando um profeta estava dando uma palavra, levantava outro que tinha uma palavra, calava-se o primeiro, o segundo levantava, e todos os irmãos comparavam e julgavam o que estava dizendo, e se edificavam e se exortavam uns aos outros. Que culto maravilhoso que devia ser. Mas antes de todas as coisas, de tudo isso, Paulo diz, eu recomendo-vos. O que ele recomendava, irmãos? Que se façam, em primeiro lugar, versículo 2 de nosso texto de Tiago. Voltamos lá. Timóteo, perdão. Se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças. Nesse texto aqui, existe 4 pilares da oração comunitária. Da vida de oração da igreja está aqui. Não é aquela oração, ô Senhor, abençoa fulano, abençoa Bercano, e vamos embora. Havia uma intensidade de oração na vida da igreja que Deus operava de uma forma tremenda. Irmãos, nós temos que orar até ver Deus responder as nossas orações. Não desista. Não desista da oração. É isso que o diabo quer fazer. Com que nós desistamos de oração. Ele quer acabar com a reunião de oração da igreja. Ou melhor, com a oração na igreja. A igreja tem culto, tem pregação, tem louvor. Tem entrega de ofertas. Nosso culto tem um monte de coisa hoje em dia nas igrejas. Mas pouca oração. Não é de se admirar que as famílias estão sucumbindo, que as igrejas estão ficando mornas, que as pessoas estão se desviando, que as pessoas estão abandonando o culto, as pessoas estão preferindo ficar em casa do que estar aqui, juntos na comunhão, no partir do pão. Então essa palavra de exortação que Paulo dá para nós é para nos chamar a nossa atenção aqui na nossa comunidade, amém, irmãos? Que nós devemos de cuidar disso também. Cuidar a nossa vida comunitária, estar juntos. A oração une a igreja, amém, irmãos? Alguém lê para mim Filipenses capítulo 4, versículo 6. Aí, ó, o mesmo texto. Paulo já exortava. Isso era uma prática na vida de Paulo, irmãos. Você existe quando nós estudamos no Novo Testamento aquilo que nós chamamos a teologia paulina. Aquilo que você encontra nas cartas de Paulo que fazia parte da revelação que Deus tinha dado para ele. E essa repetição que ele dá agora aos filipenses
demonstra e nos prova que era uma prática a súplica, a oração, a petição com ação de graças. Por isso nessa nova igreja, Paulo estava dizendo, olha Timóteo, cuida da nossa prática aí também em Efésios. Aquilo que nós praticamos aqui em Roma, aquilo que nós praticamos aqui em Filipos, aquilo que nós praticamos aqui em Corinto, Timóteo, tu tens me acompanhado desde a tua mocidade, tu tens visto o nosso ministério de oração na igreja. Eu te admoesto antes de todas as coisas que façam súplicas. Pratique a oração. Cultive a intercessão com ação de graças. Ainda que pareça a mesma coisa, nós vamos ver cada uma dessas palavras rapidinho, para os irmãos ver esses 4 pilares que mostram a vida de oração da igreja. A primeira delas é súplica. Súplica mostra no seu sentido original necessidade, falta, carência, privação, penúria. Só suplica aquele que está passando uma condição de penúria. Só suplica aquele que está passando por uma situação de muita necessidade. É um sentimento que surge com a necessidade específica e urgente. Sabe o que é súplica, né? É quando algo acontece na nossa família. É quando há uma necessidade de uma cura. É quando um perigo assola os teus filhos. É quando um irmão está em risco de vida, quando alguém perde um emprego, quando um casamento está a ponto de se desfazer. Paulo diz, diante dessas necessidades, supliquem. A súplica, ela está baseada em cima de uma necessidade. E como é que a igreja vai praticar a súplica, irmãos? Eu vou dizer, nós precisamos estar juntos. Esses irmãos que estão distantes, nós não sabemos as necessidades dele, a não ser um ou outro. Mas quando nós nos reunimos e oramos juntos, nós compartilhamos as nossas necessidades. Eu digo, pastor, ora por mim, eu estou passando um problema sério com meu filho. Oh, irmã, ore por mim, eu estou... Graças a Deus, irmãos, que nós aqui temos feito essa prática através das nossas intercessões em casa, desse grupo que a gente ora toda semana, nós estamos aí orando uns pelos outros, amém? Mas não, isso é um paliativo, né? Nós precisamos disso que o pastor falou, de estar aqui, juntos, orando. Por quê? Porque a oração, a súplica, ela nasce na necessidade. E nós precisamos conhecer a necessidade uns dos outros. Nós precisamos conhecer a necessidade da nossa cidade. Nós precisamos conversar sobre a nossa cidade e o que a nossa comunidade aqui tem de responsabilidade diante da nossa comunidade. Nós precisamos conversar, interceder pelas coisas que acontecem na nossa cidade. E isso se dá o que? Quando estamos juntos compartilhando. Olha, tem acontecido. É nesse sentido que Paulo diz, olha, quando há necessidades no meio de vós, pratiquem a súplica. Então a igreja tem que estar sempre suplicando, amém? Quantas necessidades nós temos nessa cidade, irmãos? Não, nós temos que sentir a necessidade da nossa cidade. E isso o Espírito Santo quer nos comunicar, porque o Espírito Santo, ele é o intercessor por excelência. Mesmo quando nós não sabemos o que orar, a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Jesus faz o papel de sumo sacerdote ao trono de Deus e intercede por nós. E a igreja foi entregue no sacerdócio real. Vós sois sacerdócio real. A igreja tem a função de
atender diante de Deus pelas necessidades dentro da sua comunidade. Deus nos colocou uma responsabilidade de suplicar por Cascavel, pelas famílias aqui da igreja, pelos irmãos que estão com problemas. Nós precisamos comunicar uns aos outros, nós precisamos reunir, estar juntos em unidade, orando, suplicando ao Senhor que mude essa situação, que traga aquele casal de volta para a comunhão, que converta o coração dos nossos parentes, juntos clamando pelas necessidades da nossa cidade, cada um de nós juntos aqui, olha, está acontecendo, eu tenho sentido no meu espírito algo sobre Cascavel. E nós estamos aqui intercedendo e orando, é isso que Deus quer ver na sua igreja, esse é o culto que agrada a Deus, amém, irmãos? Porque nós somos sacerdócio real nessa terra, nós somos luz e sal, nós somos boca do Senhor neste mundo, Deus concedeu a nós o ministério da reconciliação. Ele disse, da mesma forma que o Pai me enviou, eu vos envio. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Irmãos, há uma responsabilidade muito grande, por isso que Paulo entendia isso. E Paulo disse a Timóteo, olha, antes de tudo, façam súplicas aí. Façam súplicas. A segunda coisa é orações. Oração tem um sentido mais geral. A diferença da primeira, que é deses, para a segunda, é que a súplica, você pode fazer tanto a Deus quanto a alguém. Lembra aquele camarada lá que suplicou, lá na parábola, suplicou ao rei que... Então súplica eu posso fazer, pastor, pedir para ele, por favor, pastor, me ajude, olha, vai lá na casa do meu irmão, ora, por favor, eu estou suplicando. Mas a oração, dentro desse contexto da palavra no original, só é feita a Deus. O que demonstra que súplica é uma coisa e a oração é outra. Súplica é aquilo que nós fazemos pela necessidade, mas a oração é aquilo que nós fazemos pela intimidade. A oração me aproxima de Deus. A súplica eu peço e eu clamo, a oração me conecta com Ele. A oração é o que eu compartilho, é uma conversa de pé de orelha que eu tenho com Jesus. É aquilo que Jesus disse, olha, vós orareis assim, entra no secreto do teu quarto e fala com o teu pai que está em secreto e que conhece o teu coração e em secreto ele vai te responder. A oração é aquilo que Jesus fazia quando ele se afastava das multidões e quando menos os discípulos iam procurar, não o achavam, ele estava lá no monte, sozinho, quieto, fazendo o quê? Orando ao Pai. Irmãos, se Jesus orou, quanto mais eu e você precisamos desenvolver uma vida de oração, uma vida que me conecta com o Senhor, uma vida de oração onde Deus fala comigo, não só onde Deus resolve um problema para mim, não só onde Ele atende uma necessidade do que eu preciso, mas uma vida onde na minha oração Ele compartilha dele mesmo comigo. Como Ele disse, porventura esconderei eu a Abraão o que hei de fazer, é o compartilhar de amigo. É aquilo que Ele disse, olha, eu para eles falo em parábolas, mas para vocês eu digo. E falava abertamente aos seus discípulos, e Ele disse, olha, eu já não vos tenho chamado de servos, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque o amigo está junto, compartilha a vida. Amém? Quando nós oramos juntos, nós não só recebemos do Senhor, mas aquilo que nós recebemos, nós também compartilhamos uns com os outros. Irmãos, como é que nós nos edificamos? Olhem para mim. Quando aquilo que Deus tem falado comigo, eu compartilho com você. E aquilo edifica a sua vida. A oração, ela dá a ideia de proximidade.
de intimidade. A oração nos aproxima do Senhor. Amém, irmãos? Salmo 65 e versículo 1. Você crê na vida de oração? Deus nos desafia a orar, irmãos. Ah, mas eu não sinto. Deus não disse que você sentiria. Deus disse que você tinha que obedecer. E a palavra diz, orai sem cessar. Eu acho que o povo de Deus, alguns aí já pararam, já cessaram de orar há muito tempo. Vamos resgatar a oração em nome de Jesus, amém? Coletiva, que Deus nos dê, né, pastor? Essa oportunidade, como o pastor falou, que nós estarmos juntos, os líderes orando. É importante a liderança orar junto, né, irmãos? Os pequenos grupos, né? Olha quanta coisa boa a gente compartilha no pequeno grupo. É ali que Deus derrama a sua vida no nosso meio, amém? Aleluia. Depois, intercessão. A intercessão é quase bem parecida com a súplica. Mas a intercessão, ela tem no sentido original, é de se apresentar diante de um rei, esperando que ele te aprove a sua chegada. Mas não se chegava assim diante do rei de jeito nenhum. Irmãos, quando diz que Jesus é o nosso intercessor, ele entrou no santo do santo, no lugar altíssimo, rasgou o véu e intercedeu por nós. Diante de Deus, ele disse, ó, Senhor do universo, tem misericórdia dos gentios. E Deus atendeu o Senhor Jesus, amém? Ele é o nosso sumo sacerdote. Então, quando a igreja agora tem o papel de intercessora, é isso que nós fazemos. Quando nós intercedemos, nós estamos chegando diante de Deus e dizendo, ó Senhor, Rei dos reis, eu não sou digno. Nós aqui em Cascavel, a igreja, a comunidade Ágape, não é digna de levar a voz a ti. Mas nesta noite, nós oramos sobre a nossa cidade e pedimos um mover do Espírito Santo. Ó Senhor, Rei dos reis, Altíssimo, nós não somos dignos, mas nós pedimos, nós oramos, nós clamamos, nós intercedemos para que tu seja benevolente e atenda a nossa súplica e a nossa oração. Pai, converte almas nessa cidade. E é isso que você pode fazer também. Porque o aspecto do culto é pessoal, é familiar e é coletivo. Essas coisas que eu estou falando aqui tem que haver na sua vida, tem que haver no seu lar e tem que haver na vida de comunidade. Então, quando nós estamos intercedendo, quando Paulo diz para Timóteo, olha, eu te digo, eu te aconselho, eu te exorto que antes de tudo, vocês intercedam. E por último, ações de graça. Ações de graça é a palavra Eucaristia. Uma palavra muito conhecida por quem já foi católico, né? Mas que tem o aspecto de agradecer. Mas o aspecto da Eucaristia é agradecer juntos. Olha que bonito, né? É que quando estamos juntos, nós fazemos o quê? Damos graças. Irmãos, nós precisamos juntos aqui dar graças a Deus, amém? Nós precisamos juntos fazer ações de graças a Deus. Nos Estados Unidos tem um feriado chamado Ações de Graças. Antigo. É mais importante que o Natal, que o Ano Novo, Thanksgiving. Tem a ideia de agradecer, mas também tem junto, né, o verbo dar, né? Dar graças, dar ações de graças a Deus. E às vezes nós pedimos, né, irmãos? Mas somos mal agradecidos, né? Eu quero, de repente essa pregação vai chegar aí em alguns lares e alguém que está ouvindo. Quantas coisas muitas pessoas já pediram aqui na igreja. Quantas bênçãos alcançadas através da nossa
súplica, da nossa oração. E as pessoas não vêm aqui para cultuar conosco, dizer, ó Senhor, obrigado porque livraste o meu esposo, a minha família, levantastes o meu... Não. Porque as pessoas estão muito baseadas em si, irmãos. Nós somos muito utilitaristas. A base de muitos relacionamentos hoje é utilitária. Ou seja, a base do meu relacionamento, às vezes, com o outro é aquilo que o outro pode me dar. Deus também se agrada quando você fala para Ele, Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado pela saúde. Obrigado pelo livramento. Obrigado, Senhor. Você sabe. Lembra daqueles 10 leprosos? Jesus ia passando. E Jesus, 10 leprosos, eles estavam distantes. A Bíblia diz que eles nem se aproximaram de Jesus, eles gritaram de longe, ó Mestre, Senhor, nos cura. Por quê? Porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas, eles ficavam à margem da sociedade. E Jesus gritou do mesmo jeito também. Vão lá e se apresentem para o sacerdote. E lavem, se purifiquem. Simples assim. E eles foram correndo. Eles foram curados, irmãos. Diz a Bíblia que só um voltou. Só um voltou, se prostrou a Jesus e agradeceu. Mestre, muito obrigado. Jesus olha para os seus discípulos e pergunta, não eram 10 os que foram curados? E os discípulos, Senhor. E o que veio agradecer era samaritano, era estrangeiro. Era aqueles que eram considerados escória para os judeus. Irmãos, Deus tem feito tanta coisa no meio da igreja, na vida de pessoas. Quantas pessoas deveriam estar aqui hoje conosco, cultuando e agradecendo a Deus? Há uma ingratidão muito grande no coração das pessoas. Por isso nós nunca devemos de abandonar o culto. Por isso que nós devemos de priorizar o culto, para nós estarmos juntos em unidade de espírito, clamando, intercedendo, orando, nos unindo, e Deus vai fazendo a sua obra. Existem tantas outras coisas que acontecem no culto, nós vamos falar mais para frente. Mas essa noite eu quero ficar com essa aqui, o aspecto da oração coletiva comunitária. Deus ouve as nossas orações quando clamamos juntos. Aquilo que 1, 2 ou 3 pessoas concordarem, a Bíblia diz que Deus amarra isso no céu. Deus concorda também. Imagina nós todos aqui clamando e concordando acerca de conversões, acerca de crescimento, de avivamento. Os irmãos creem que Deus quer fazer um avivamento nesses últimos dias, irmãos? Amém? Mas sem oração não vai acontecer. Sem clamor não vai acontecer. Amém, queridos? Vamos vir para a palavra do Senhor e nos sujeitar, nos submeter a ela. Amém? Vamos deixar o Senhor nos exortar. Vamos nos render ao Senhor e ver as maravilhas do Senhor no nosso meio. Amém? Vamos descer, vamos nos humilhar. E nós vamos ver o que o Senhor vai fazer no nosso meio. Amém? Os irmãos creem? Aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos orar. 4 Cascavel. Queremos convidá-lo a vir cultuar a Deus conosco todos os domingos a partir das 18h30. Você será muito bem-vindo e que Deus lhe abençoe.